O quarto protesto contra o governo de Jair Bolsonaro já tem data para acontecer. Agendado para o dia 24 de julho, próximo sábado, a manifestação reunirá movimentos populares, grupos de oposição ao governo e organizações da sociedade civil. Herança de Ricardo Salles é de sucateamento e destruição ambiental. O seu substituto, o ministro Joaquim Álvaro Pereira Leite, apesar de até agora discreto, segue a mesma linha. Estudo da UFMG concluiu que crianças indígenas têm o dobro de risco de morrer por Covid-19 no país. Os especialistas traçaram o perfil de 11 mil meninas e meninos hospitalizados por causa da doença. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Depois de 4 dias internado por conta de uma obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica no domingo, dia 18 de julho, pela manhã. Na saída do hospital, fez questão de tirar a máscara e defender seu governo a respeito das suspeitas de irregularidades na compra das vacinas. Descontrole com jornalistas e ataques políticos têm evidenciado a falta de estabilidade do governo. Miguel Stedley faz uma análise rápida sobre o assunto. Confira. Embarque imediato. Jair Bolsonaro conseguiu por atestado médico o que não conseguiu pela política. Acuado pela CPI, Bolsonaro e os generais atacaram o Congresso e o STF com ameaças golpistas. Mas dessa vez a tática do medo não funcionou. Internado, Bolsonaro saiu temporariamente da linha do alvo. Agora, de volta, nessa semana, vai poder contar com o recesso parlamentar e a CPI fora dos holofotes. Mas o mais provável é que volte para a rotina de ataques. Pior para ele, a CPI foi prorrogada por mais 3 meses, os ataques do general Braga Neto ao Senado podem prejudicar a indicação de André Mendonça ao STF, afinal ele tem que passar pela sabatina dos senadores, e no final de semana, há novas manifestações marcadas pelo Fora Bolsonaro. O fato é que a crise política já ultrapassou qualquer fronteira possível para uma meia volta à normalidade. Resta saber o desfecho e ele ainda não está próximo e será definido por esse conjunto de peças em movimento, o institucional e as ruas. Novas manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro estão confirmadas. Desta vez, acontecerá no próximo dia 24 de julho, reunindo movimentos populares, partidos de oposição, organizações e articulações da sociedade civil. A insatisfação com o governo de Bolsonaro está a cada dia maior. As mais de 500 mil mortes por coronavírus, o aumento da fome, o pedido pelo auxílio emergencial de R$ 600 e as últimas denúncias de corrupção na compra das vacinas são algumas pautas elencadas no protesto. Confira nos Trilhos do Brasil com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. A expectativa da coordenação das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo é de que as manifestações do próximo sábado, 24 de julho, cheguem a mais de 500 municípios no Brasil. No ato do dia 3 de julho, milhares de manifestantes ocuparam as ruas de cerca de 420 cidades no Brasil e no exterior. A pauta central das mobilizações continua a defesa da vacina, do auxílio emergencial e do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. As últimas revelações de um suposto esquema de propina envolvendo a compra de vacinas podem ampliar ainda mais a adesão aos atos, como avalia Maria José Pacheco, do Conselho Pastoral dos Pescadores da Bahia. É perceptível que as vacinas não foram compradas a tempo e para poder fazer as falcatruas, e isso custou a vida de milhares de pessoas. Isso nós não podemos admitir, a gente tem que se indignar, né? Como Jesus também se indignava diante das injustiças. Além de denunciar a má gestão da pandemia e a corrupção no governo Bolsonaro, outras pautas se incorporam aos atos, como a luta contra o racismo, a LGBTfobia, a privatização, a defesa do meio ambiente, dos povos tradicionais e do emprego, além da resistência à escalada autoritária no país. Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do MST, explica que os atos devem manter no próximo sábado o caráter diverso e popular.
nessa perspectiva que nós estamos vendo a CPI avançando, isso faz com que a população também avance nas mobilizações. Nós estamos convocando e chamando para ser o mais amplo possível. Todos aqueles democratas que queiram se engajar na luta do Fora Bolsonaro, sejam bem-vindos às nossas fileiras e às nossas mobilizações. Já são quase 540 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. No início da pandemia, as principais vítimas da doença eram pessoas idosas. Com o passar do tempo, esse perfil foi mudando. Hoje, a maior parte dos novos óbitos registrados não ocorrem nesse grupo. Um estudo publicado no dia 10 de julho, realizado pela Faculdade de Medicina da UFMG, concluiu que crianças e adolescentes indígenas apresentam o dobro de risco de morte por Covid-19. Os aspectos que pesaram para a constatação desse índice foram as doenças pré-existentes, vulnerabilidade social e o acesso reduzido à saúde. Confira a reportagem de Nayá Tawane. Nacional. Crianças e adolescentes indígenas têm o dobro de risco de morrerem de Covid-19 no Brasil. É o que aponta um estudo levantado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Os pesquisadores traçaram o perfil de cerca de 82 mil meninos e meninas indígenas hospitalizados, dos quais quase 12 mil tiveram comprovação da doença. A pesquisa mostra que a mortalidade foi maior entre bebês menores de 2 anos e em indígenas de 12 a 19 anos de idade. Entre as principais vítimas estão as etnias localizadas no norte e nordeste do país. A professora da universidade que participou da pesquisa, Ana Cristina Simões, afirma que a falta de políticas públicas nas comunidades fragilizam ainda mais essas crianças. E a gente acredita que isso tenha muita relação com o pouco acesso ao sistema de saúde, serem provenientes de regiões que têm menos cuidados médicos, próximos. Então, a gente acredita que esses fatores possam ter impactado nesse desfecho. Ainda de acordo com a pesquisa, um dos principais motivos para os óbitos é a falta de UTIs pediátricas para atenderem os indígenas. Hermano Castro, médico especialista em saúde indígena, aponta que a questão da saúde destas crianças também está ligada diretamente aos conflitos nestes territórios, envolvendo mineração ilegal e invasão de terras. E além disso, outro fator, além da vacinação, que é um ponto-chave no controle da pandemia, é justamente a diminuição da exposição ao vírus. E com os povos indígenas, situações como garimpo, como invasões das terras, expõem esses povos a um contágio mais intenso. E por isso, então, a gente ter um controle dessas violações seria uma questão de saúde também. Joaquim Alves Pereira Leite, novo ministro do Meio Ambiente, apesar de mais discreto, defende interesses comuns de Ricardo Salles, ex-ocupante do cargo. Ele que foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, que representa o setor agropecuário no Brasil, é também de uma família que disputa posse em terra indígena Jaraguá, em São Paulo. Nada de novo sob o sol. O governo de Jair Bolsonaro continua priorizando pautas de interesses a grupos específicos, que ao invés de proteger, degradam o meio ambiente. Numa conversa guiada por Afonso Bezerra, o pesquisador sobre conservação ambiental e ex-presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Cláudio Maretti, conversou sobre os retrocessos ambientais que o Brasil enfrenta e as consequências desse descaso para o país. Entrevista Central. Olá, na entrevista central de hoje nós recebemos Cláudio Maretti. Ele é pesquisador sobre conservação ambiental e ex-presidente do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Cláudio conversa conosco hoje sobre os retrocessos da política de preservação ambiental e sobre o número recorde de desmatamento em diversos biomas brasileiros. Cláudio, seja muito bem-vindo à Entrevista Central. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto que é fundamental na nossa vida, na vida de todos nós. Cláudio, foi repetida diversas vezes a declaração do ex-ministro Ricardo Salles na reunião ministerial, sugerindo passar a boiada sobre as regras de conservação.
Agora, após a saída dele, é possível calcular o custo que este modelo de gestão trouxe ao Brasil? Um custo imenso, enorme, à natureza, ao patrimônio de todos nós brasileiros, à nossa vida de cada dia. O mais importante que me parece é que há uma sensação de impunidade. A declaração das autoridades levam à impressão de que a conservação da natureza, a qualidade do meio ambiente não é importante e que quem quiser degradar, inclusive infringindo as leis, terá o apoio, terá o beneplácito, terá a não ação por parte das autoridades federais. E isso é um problema sério, porque na nossa sociedade há visões múltiplas. Sempre houve aqueles que criticaram a conservação, aqueles que não compreenderam ainda. E nesse momento o retrocesso maior é essa sensação de que podemos degradar e não acontecerá nada. E por falar em impunidade, Cláudio, você esteve à frente do ICMBio, né, que é um órgão importante na conservação ambiental e que foi alvo da política do Salles. Qual o prejuízo da gestão dele sobre os órgãos de fiscalização? Uma descaracterização dessas funções. A gente fala muito em Amazônia, mas não é só Amazônia. Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, não é só um lugar distante, é também próximo das nossas cidades. Mas o que a gente vê de forma mais evidente é a questão da Amazônia no sentido, por exemplo, de redução das ações de fiscalização. O principal problema é evitar a ação de fiscalização, evitar as ações de prevenção, degradar a inteligência e, quando chega a informação, não processar, não punir, não levar às últimas consequências. Alguns estudiosos e pesquisadores apontam que a participação dos militares no combate ao desmatamento é ineficiente e muito cara. Você concorda com esta avaliação? Por quê e qual seria a alternativa a esta política com os militares? A Constituição e a legislação brasileira fala que os órgãos responsáveis pela questão ambiental no nível nacional são o IBAMA e o ICMBio, orientados, coordenados, apoiados, orientados politicamente, no sentido das políticas públicas, pelo Ministério do Meio Ambiente, não pelas Forças Armadas. Isso não quer dizer que não tenha nas Forças Armadas gente com boa capacidade e com boa intenção. Inclusive, a criação, por exemplo, de algumas áreas protegidas se beneficiaram de um histórico de atuação, como, por exemplo, nas ilhas oceânicas, né, o caso de Trindade, e há uma parceria do ICMBio com a Marinha Brasileira, com a Marinha Nacional, no sentido da gestão dessas áreas. Mas do ponto de vista da gestão cotidiana, da conservação, da fiscalização cotidiana das infrações ambientais, eles não estão preparados. A atividade custa muito mais e há uma substituição e uma subordinação que são ilegais, inconstitucionais. Cláudio, estamos acompanhando também novos casos de queimadas, né, como no Pantanal e no Parque das Emas. O que poderia ser feito para evitar o impacto das queimadas previsíveis, decorrentes da questão climática? Existe toda uma técnica conhecida, aprofundada, e hoje o ICMBio, do ponto de vista nacional, é a instituição que melhor detém isso. Então, a forma de fazer é atuar com as brigadas, com um conhecimento específico, inclusive, às vezes, fazendo o que é controverso, mas é recomendável técnica e cientificamente, que são as queimadas precoces, controladas, no sentido de evitar os grandes incêndios, fazer os aceiros, que são as áreas de delimitação, também às vezes aceiros negros com queimadas, e desenvolver capacidade técnica para poder, na hora da grande emergência, ter uma atuação consistente. O Programa Central do Brasil fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero aqui amanhã. Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.